Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar a tese previdenciária do Luiz Barsi. Será que funciona? Basicamente ele diz que 8 anos investindo todos os meses em ações boas pagadoras de dividendos e também reinvestindo os dividendos, o dividendo que você receber vai se igualar com o seu aporte. Então digamos que você invista R$1.000 por mês durante 8 anos, após esse período, todos os meses você vai receber R$1.000 de dividendos ou até mais. E também veremos se a aposentadoria com ações é mais rápida do que você imagina. Eu pensei assim, o que o cidadão precisa fazer para se aposentar? Ele precisa contribuir com a Previdência durante 30 anos, né? Olha, e se eu comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha mais confiança em comprar as ações do que contribuir para o INSS, muito mais. Então, eu fiz um projeto propondo eu mesmo comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E fiz um por um, primeiro ano, segundo ano, terceiro, até os 30 anos. Então, aquele projeto mostrou para mim uma coisa interessante, que no 8º ano, eu não precisava mais pôr dinheiro do bolso. O resultado, ele mantinha o prosseguimento do processo. O dividendo. Primeiro de tudo, o que o Barsi quer dizer com investir em empresas boas pagadoras de dividendos? Basicamente são empresas que são de setores perenes, que é o exemplo do Banco do Brasil, é de um setor indispensável e eles ganham dinheiro mesmo com a sociedade em crise, até porque ninguém consegue viver sem um banco, por exemplo. E essas empresas pagam dividendos também saudáveis, ou seja, o payout condiz com sua realidade. Então tem empresas que pagam um payout, ou seja, uma distribuição do seu lucro em forma de dividendos, muito fora da realidade para atrair investidores, o que não é o caso dessas empresas previdenciárias. Elas também têm um bom histórico de preço sobre lucro, ou seja, qual o valor que ela é negociada hoje com base no seu lucro reportado. Elas também possuem um bom crescimento de lucro, um bom ROI, que indica a rentabilidade da empresa comparada ao seu patrimônio, e elas principalmente não têm muitas dívidas. Algumas até têm, mas é específico daquele setor. A grande maioria tem dívidas controladas, porque se uma empresa tiver uma dívida muito alta, ela não consegue pagar um bom dividendo, porque primeiro vai precisar reduzir e quitar a sua dívida e depois que vai conseguir distribuir um bom dividendo. Até porque geralmente o custo da dívida é bem alto comparado ao retorno da sua operação, então é melhor quitar a dívida primeiro. E geralmente essas empresas têm um dividendo yield médio acima de 6%. Claro que tem empresas que começam a pagar dividendos recentemente, aí não fica tão precisa a média, mas no caso de empresas consolidadas, a média tende a ser acima de 6% facilmente. E o Barsi sempre frisa da estratégia do preço teto. Basicamente, hoje o Banco do Brasil tem um dividendo projetado de R$ 5,30. Para a pessoa que é leiga e não sabe quando pode ou não comprar, se ela seguir essa estratégia, ela sempre vai ter um norte o que está mais barato e vai fazer o aporte de maneira inteligente para rentabilizar melhor o seu valor investido. Assim, uma pessoa que investe R$1.000, por exemplo, em empresas mais baratas tem um retorno melhor do que quem compra uma empresa muito cara e no longo prazo a diferença é absurda. Com o dividendo projetado do Banco do Brasil de R$ 5,30, dividido pelo dividendo mínimo que você espera receber, ou seja, eu só compro o Banco do Brasil se ele me pagar no mínimo 9% de dividendos, então você irá dividir por 0,09. Seu preço teto será R$ 58,88. Hoje estaria beirando, mas já ultrapassou, você não poderia comprar. Abaixo desse valor você poderia. Assim você vai atualizando esse preço teto de acordo com o dividendo projetado que as casas de análise divulgam, a sua própria análise também. É importante sempre utilizar a opinião de analistas como uma análise complementar. Faça sua própria análise, estipule seu próprio dividendo, siga sua estratégia e você irá saber quando o banco está caro, ou no caso, quando outra ação estiver cara. No caso, tem outros indicadores que também podem te mostrar o PL, o PVP, mas sempre compare com a média histórica e com os concorrentes do mesmo setor. Outro ponto também é que recentemente o Barsi comentou da Caixa Seguridade que fez a troca com o BB Seguridade, porque ele conseguiria comprar 2 vezes mais ações, mas ele havia encontrado uma assimetria de mercado, onde a Caixa Seguridade naquela época custava por volta de R$ 7 a R$ 8. Então o Barsi fez a troca porque o dividendo yield on cost, comparado à cotação daquela época, seria muito mais atrativo. Por exemplo, a Caixa Seguridade está com um dividendo projetado por volta de 1,15 em 2024, dividido por R$ 8, que provavelmente foi o preço que ele estava comprando naquela época quando ele começou a falar há um ano atrás. Ele teria um yield on cost
de 14,3%. Agora, quem comprar na cotação de R$ 14,12 iria receber 8,1%. Então, nesse caso, BB Seguridade estaria mais atrativo na cotação de hoje da Caixa Seguridade. Muitas pessoas não souberam interpretar a fala do Barsi e acabaram se equivocando e comprando Caixa Seguridade acima do preço teto. Até porque nessas ações de dividendos, onde o seu principal retorno vai vir dos proventos recebidos, compre o mais barato possível para otimizar seu retorno, porque essas empresas já não crescem mais tanto. Suas operações são muito caras, a sua ocupação de mercado já é muito grande e não tem mais tanto potencial de crescimento. Os dividendos sim que vão fazer a diferença. E o Barsi também tem uma estratégia de investir em empresas visando um longo prazo. Então uma das suas maiores posições é a Unipar Carbocloro. Ele tem hoje mais de 2 bilhões de reais aproximadamente nesta empresa, mas ele colocou um valor muito baixo e ela acabou se valorizando muito fora os dividendos pagos no período. Então o Barsi enxerga para o futuro, no mesmo sentido que ele investe em Taurus, por exemplo. É uma empresa hoje que está andando de lado, mas ele enxerga que daqui 10, 15 anos pode deixar de ser uma small cap, se valorizar muito e ser uma empresa que vai render muitos milhões ou até bilhões na sua carteira. Claro que ele vai acompanhando a empresa, identificando se a empresa está mantendo seus fundamentos. E olha que interessante, eu separei a rentabilidade média de cada ação famosa da bolsa nos últimos 10 anos. Então o Banco do Brasil rendeu 430% reinvestindo os dividendos, a Taesa 508%, a CEMIG 205%, a Sanepar 442%, BB Seguridade 182%, Itaúsa 419%. Então a média ficou em 364%. E se transformarmos esses 364% em rentabilidade anual, chegaríamos em 16,59% ao ano, somando valorização e dividendos. Então ganhou da taxa Selic, dos fundos imobiliários, do Ibovespa, simplesmente seguindo sua estratégia e investindo em boas empresas a bons preços. E agora vou utilizar a minha carteira de exemplo para vocês entenderem a importância dos dividendos, principalmente o yield on cost. O Barsi bate muito nessa tecla. A minha carteira é recente, eu comecei a investir há um pouco mais de um ano, mas já conseguimos ver a diferença. Transmissão Paulista, por exemplo, no preço que eu comprei, que foi em R$ 22,00, eu receberia 10% de dividendos aproximadamente, porque eu acabei comprando mais barato. Quem compraria no preço de hoje, 8,3%. A Irani eu receberia uma pequena diferença de 0,1%. A Home eu estaria um pouco abaixo, porque ela acabou caindo, mas é uma posição recente e acabei de comprar. BB Seguridade eu receberia quase 0,5% a mais. E Banco do Brasil, 3% a mais de dividendos, porque eu comprei a R$ 42,00. Agora imagina se você tem ações por 10, 15 anos. O preço da ação multiplica 4, 5 vezes e o seu yield on cost pode ser mais de 40%, 50% ou até mesmo 100%. Claro que há casos e casos, mas grande parte das boas ações, se compradas a bons preços, elas tendem a ir crescendo cotação no longo prazo. E os dividendos crescem junto, porque cotação acompanha lucro e um dividendo bom vem de um lucro bom também. E se eu for calcular o dividendo que eu projeto receber até o final do ano com as minhas ações, eu teria R$ 1.431 de dividendos para receber, sendo a Transmissão Paulista R$ 455 no ano inteiro. Isso que eu tenho um valor investido bem baixo ainda, mas vamos entender o meu yield on cost. Se dividirmos 1.431 por 16.000, que mais ou menos foi o meu valor aplicado, o meu yield on cost da carteira foi 8,9%, claro, fora toda a minha valorização. Mas se formos dividir o dividendo projetado com o valor que eu tenho hoje, que é aproximadamente 17.400, tem vezes que oscila e vai para 18.000, às vezes para 17.100. Então, obviamente que no curto prazo pode oscilar um pouco. Meu yield on cost seria 8,2%. Então, eu teria quase 1% a mais de yield on cost, simplesmente comprando ações há um ano atrás. Isso que elas nem se valorizaram significativamente. E provavelmente até o final do ano eu vou ter um valor aplicado muito maior e vou receber bem mais do que 1.431 de dividendos. Agora vamos para a tese que se você investir durante 8 anos numa mesma empresa, o dividendo que você recebe é igual ao seu aporte, simulando de janeiro de 2016 até janeiro de 2024, com investimento inicial de R$ 1.000 e aportes mensais também R$ 1.000. Isso em Banco do Brasil. Você teria acumulado 4.103 ações. Hoje você teria um patrimônio de R$ 241 mil, sendo que o que saiu do seu bolso foi apenas 96 mil.
e em 2023 você teria recebido R$18 mil de dividendos com esse total de ações, dividido por 12 meses, R$ 1.562. Então R$500 acima, ou seja, 50% a mais do que o valor do seu aporte. E o dividendo mínimo esperado para este ano no Banco do Brasil é 5,3, sendo que tem pessoas que esperam até R$ 6. Mas vamos ter o pé no chão e calcular com um resultado mais baixo. Se você multiplicar por 4.103 ações que você teria investindo R$1.000 por mês, você receberia R$21 mil esse ano de dividendos do Banco do Brasil, dividido por 12 meses, 1.812. Então, em 8 anos investindo R$1.000 por mês, você teria recebido este ano quase o dobro do seu aporte. Então, realmente, com esta ação, condizeu com a realidade. Agora, com o BB Seguridade, o mesmo tempo de investimento, o mesmo valor inicial e o mesmo aporte mensal também. Você teria acumulado 4.880 ações e um patrimônio de quase R$170 mil, sendo que em 2023 teria recebido também R$17 mil de dividendos e dividido por 12 meses, R$ 1.423 de dividendos mensais. Então 40% acima do seu aporte. E se multiplicarmos por um dividendo projetado de 3,25 para este ano, o dividendo será um pouco menor, 15.860, dividido por 12 meses, R$ 1.321, quase um salário mínimo investindo R$1.000 por mês. Então se você começa lá no começo da sua vida fazendo um aporte maior, você pode ir reduzindo o aporte com o tempo, que como você vai receber um dividendo bem maior, vai compensar a redução do seu aporte. Claro que o ideal é ir aumentando com o tempo, mas o ideal é diferente do que é possível da nossa realidade. Agora vamos usar um exemplo fora da curva. Unipar foi a empresa que fez o Barsi ganhar muito dinheiro. Então começando um aporte em janeiro de 2016, mas finalizando em janeiro de 2023, ou seja, 7 anos apenas, investindo R$1.000 de aporte inicial e R$1.000 de aporte mensal. Você teria acumulado 11.738 ações e um patrimônio de mais de R$1 milhão. O que saiu do seu bolso foi apenas 84 mil. Você teve mais de 1000% de ganho de capital. De dividendos em 2022, você teria recebido R$164 mil e em 2021 R$182 mil. Sendo que você pode observar que 2019 e 2020 ela quase não pagou, mas 2017 você teria recebido 60 mil. E agora em 2023, 41 mil. Por ser uma empresa mais volátil, os dividendos oscilam também. Mas só para efeitos de comparação, 182 mil que foi o dividendo em 2021 recorde. Claro que você não teria esse total de ações, mas se você já tivesse naquela época, dividido por 12 meses, R$15 mil por mês, investindo apenas R$1.000. Obviamente que depois nos outros anos, o dividendo pode ser bem mais fraco, pela empresa variar bastante. Mas você iria reinvestir esse dividendo em outra empresa possivelmente, e essa outra empresa também iria te pagar dividendos, fazendo assim o efeito bola de neve. Então vocês podem observar que investindo apenas R$1.000 por mês, o que pode caber na realidade de muitas pessoas, se você acertar alguma empresa, ou então manter a constância mesmo, fazendo feijão com arroz, em questão de 8, 10, 15 anos, poderá estar aposentado, vivendo dos dividendos das ações. Muito melhor do que depender do INSS. Se você aporta menos, obviamente que o tempo vai ser maior, não existe milagre, não existe almoço grátis com as ações, e se você aporta mais, vai ser mais rápido e vai compensar o tempo. Então foque na sua estratégia, compre ações baratas, tenha também algumas small caps que pode potencializar o seu retorno e reinvista os dividendos sempre. Daqui 10, 15 anos, você vai ter agradecido por ter começado quando era mais jovem. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso a uma planilha de preço teto, também a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.